Evangelho segundo Marcos, páginas 06 a 10. Jesus e Beelzebu. Jesus voltou para casa, e outra vez se ajuntou tanta gente que eles nem mesmo podiam se alimentar. Quando seus familiares souberam disso, vieram para detê-lo, pois diziam, está ficando louco. Os escribas vindos de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e expulsava os demônios pelo poder do chefe dos demônios. Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se divide internamente, ela não consegue manter-se. Se uma família se divide internamente, ela não consegue manter-se. Assim também, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, ela não consegue manter-se, mas se acaba. Além disso, ninguém pode entrar na casa de um homem forte para saquear seus bens, sem antes amarrá-lo. Só depois poderá saquear a sua casa. Em verdade, vos digo, tudo será perdoado às pessoas, tanto os pecados como as blasfêmias que tiverem proferido. Aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, será réu de um pecado eterno. Isso, porque diziam, ela tem um espírito impuro. A verdadeira família de Jesus. Nisso chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Ao seu redor estava sentada muita gente. Disseram-lhe, tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora e te procuram. Ela respondeu, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E passando o olhar sobre os que estavam sentados ao seu redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Parábola do semeador. 4. Outra vez, à beira-mar, Jesus começou a ensinar, e uma grande multidão se ajuntou ao seu redor. Por isso, entrou num barco e sentou-se, enquanto toda a multidão ficava em terra, à beira-mar. Ele se pôs a ensinar-lhes muitas coisas em parábolas. No seu ensinamento, dizia-lhes, escutai. O semeador saiu a semear. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e os passarinhos vieram e comeram. Outra parte caiu em terreno cheio de pedras, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando o sol saiu, a semente se queimou e secou, porque não tinha raízes. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Estes cresceram e a sufocaram, e por isso não deu fruto. E outras sementes caíram em terra boa, brotaram, cresceram e deram frutos. 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o efeito das parábolas. Quando ficaram a sós, os que estavam com ela e junto com os 12 faziam perguntas sobre as parábolas. Ela dizia-lhes, a vós é confiado o mistério do reino de Deus. Mas para aqueles que estão fora tudo é apresentado em parábolas, de modo que, por mais que olhem, não enxergam, por mais que escutem, não entendem, e não se convertem, nem são perdoados. Explicação da parábola do semeador. Jesus então perguntou-lhes, não compreendeis esta parábola? Como então, compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os da beira do caminho onde é semeada a palavra são os que a ouvem, mas logo vem Satanás e arranca a palavra semeada neles. Os do terreno cheio de pedras são aqueles que, ao ouvirem a palavra, imediatamente a recebem com alegria, mas não têm raízes em si mesmos. São de momento, chegando tribulação ou perseguição por causa da palavra, desistem logo. Outros ainda são os que foram semeados entre os espinhos. São os que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e os outros desejos, a palavra é sufocada e fica sem fruto. E os que foram semeados em terra boa são os que ouvem a palavra e a colhem, e produzem frutos. 30, 60 e 100 por um. A lâmpada e a medida. Jesus dizia-lhes, será que a lâmpada vem para ficar debaixo de uma caixa ou debaixo da cama? Pelo contrário, não é ela posta no candelabro. De fato, nada de escondido que não venha a ser descoberto, e nada acontece em segredo que não venha a se tornar público. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia-lhes, considerai bem o que ouvis. A medida que usardes para os outros, servirá também para vós, e vos será acrescentado ainda mais. A quem tem, será dado, e a quem não tem, será tirado até o que tem. A semente. Jesus dizia-lhes, o reino de Deus é como quando alguém lança semente na terra. Quer ela esteja dormindo ou acordado, de dia ou de noite, a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra produz o fruto por si mesma. Primeiro aparecem as folhas, depois a espiga e finalmente, os grãos que enchem a espiga. Ora, logo que o fruto está maduro, mete-se a foice, pois o tempo da colheita chegou. O grão de mostarda. Jesus dizia-lhes, com que ainda podemos comparar o reino de Deus? Com que parábola podemos apresentá-lo? É como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes. Mas, depois de semeada, cresce e se torna maior que todas as outras hortaliças, com ramos grandes a tal ponto que os pássaros do céu podem fazer seus ninhos em sua sombra. O uso das parábolas. Jesus lhes anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, de acordo com o que podiam compreender. Nada lhes falava sem usar parábolas. Mas, quando estava a sós com os discípulos, lhes explicava tudo. A tempestade acalmada. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos, passemos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus, do jeito como estava, consigo no barco, e outros barcos o acompanhavam. Veio, então, uma ventania tão forte que as ondas se jogavam dentro do barco, e este se enchia de água. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram-lhe, Mestre, não te importa que estejamos perecendo? Ele se levantou e repreendeu o vento e o mar. Silêncio. Cala-te. O vento parou, e fez-se uma grande calmaria. Jesus disse-lhes então, por que sois tão medrosos?
Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e comentavam uns com os outros: quem é este, a quem obedecem até o vento e o mar? O possesso de Gerasa. 5. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do lago, na região dos Gerazenos. Logo que Jesus desceu do barco, um homem que tinha um espírito impuro saiu do meio dos túmulos e foi a seu encontro. Ele morava nos túmulos, e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido preso com grilhões e com correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os grilhões, e ninguém conseguia dominá-lo. Dia e noite andava entre os túmulos e pelos morros, gritando e ferindo-se com pedras. Ao ver Jesus, de longe, o homem correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: que queres de mim, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Por Deus, não me atormentes. Jesus, porém, disse-lhe: espírito impuro, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele respondeu: Legião é meu nome, pois somos muitos. E suplicava-lhe para que não o expulsasse daquela região. Entretanto estava pastando, no morro, uma grande manada de porcos. Os espíritos impuros suplicaram então: manda-nos entrar nos porcos. Jesus permitiu. Eles saíram do homem e entraram nos porcos. E os porcos, uns 2000, se precipitaram pelo despenhadeiro no lago e foram se afogando. Os que cuidavam deles fugiram e espalharam a notícia na cidade e no campo. As pessoas saíram para ver o que tinha acontecido. Chegaram onde estava Jesus e viram o possesso sentado, vestido no seu perfeito juízo, aquele que tivera legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicavam-lhes o que havia acontecido com o possesso e com os porcos. Então, suplicaram Jesus para que fosse embora do território deles. Enquanto Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possesso pediu para que o deixasse ir com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas disse-lhe: vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. O homem foi embora e começou a anunciar, na Decápole, tudo quanto Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. A filha de Jairo e a mulher com hemorragias. Jesus passou novamente para a outra margem, e uma grande multidão se ajuntou ao seu redor. Ela estava à beira-mar. Veio então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, caiu-lhe aos pés e suplicava-lhe insistentemente: minha filhinha está nas últimas. Vem, impõe as mãos sobre ela para que fique curada e viva. Jesus foi com ela. Uma grande multidão o acompanhava e o apertava de todos os lados. Estava aí uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragias e tinha padecido muito nas mãos de muitos médicos. Tinha gastado tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se, na multidão, por detrás e tocou-lhe no manto. Ela dizia: se eu conseguir tocar na roupa dele, ficarei curada. Imediatamente a hemorragia estancou, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se para a multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: tu vês a multidão que te aperta, e ainda perguntas: quem me tocou? Ela olhava ao redor para ver quem o havia tocado. A mulher, tremendo de medo ao saber o que lhe havia acontecido, veio, caiu-lhe aos pés e contou toda a verdade. Jesus então disse à mulher: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fica livre da tua doença. Enquanto ainda estava falando, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo: tua filha morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, somente crê. Ele não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a agitação, pois choravam e lamuriavam muito. Entrando na casa, ele perguntou: por que essa agitação? Por que chorais? A menina não morreu, ela dorme. E começaram a zombar dele. Afastando a multidão, levou consigo o pai e a mãe da menina e os discípulos que o acompanhavam. Entrou no lugar onde estava a menina. Pegou a menina pela mão e disse-lhe: Talitá cum, que quer dizer: menina, eu te digo, levanta-te. A menina logo se levantou e começou a andar. Já tinha 12 anos de idade. Ficaram extasiados de tanta admiração. Jesus recomendou com insistência que ninguém soubesse do caso e falou para que dessem de comer a menina.